Diretamente do UOL Notícias, governo do Mato Grosso do Sul vai oferecer cirurgia estética para aluno que sofre bullying na escola. É isso mesmo, o governo do Mato Grosso do Sul vai pleitear para que a criançada que estuda no ensino fundamental e médio tenha acesso mais simplificado para certas cirurgias plásticas de caráter estético apenas, como corrigir orelha de abano, ou nariz, ou redução das mamas. Vamos discutir sobre isso. E aí, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje eu quero falar de um assunto que eu sei que vai gerar uma reação muito negativa de algumas pessoas. Essa notícia que eu acabei de falar aí no começo, antes da vinheta, que o governo do Mato Grosso do Sul quer facilitar para que crianças que sofrem bullying por certas questões estéticas recebam cirurgias plásticas que corrijam essas questões, eu sei que muita gente vai interpretar isso da pior forma possível. Aqui eu estava no chat, porque eu gravo esses vídeos ao vivo lá na Twitch, como você sabe, já mencionei. Eu mostraria que o computador vai estar cheio de cabo aqui, a câmera vai quebrar tudo. Acredite em mim, tem gente assistindo esse negócio ao vivo. Como eu estava dizendo, até quando eu debati esse assunto aqui no chat, e quando eu trouxe esse assunto também para o Twitter, muita gente reagiu de uma forma que é até meio compreensível. A primeira reação de muita gente é falar que, na verdade, está errado você resolver essas questões de bullying baseado em estética com cirurgia plástica. O ideal, as pessoas argumentam, é que as pessoas não se desrespeitassem com base nesse tipo de coisa. A ideia do body positive, um movimento que nos últimos anos foi completamente cooptado por pessoas com sobrepeso que querem continuar sendo elogiadas nas redes sociais. Por outro lado, o que a gente vê aqui não é a gente querendo ser elogiada, a gente que não quer mais ser alvo de certas ofensas baseadas no seu corpo. O movimento body positive, no seu âmago, deveria ser mais sobre isso aqui. Só que é óbvio que a primeira reação de qualquer pessoa que ouvir isso aqui, a gente não deveria estimular que essas crianças fossem fazer procedimentos cirúrgicos, mas sim que se estabelecesse uma cultura em que isso é mal visto. E na verdade eu acho que as duas coisas são bastante válidas. Mudar uma cultura de bullying, do que se considera esteticamente apropriado e como você se comporta com as pessoas que você não acha esteticamente apropriadas, digamos assim, é um negócio muito cruel e infelizmente muito comum. Menos comum hoje em dia, eu acho que fala-se que a gente vive na era do mimimi, e eu concordo que tem muita gente, especialmente no Twitter, que é o pior lugar do mundo, que se ofende com as coisas mais triviais. E não importa a extensão da sua boa vontade de ir lá e explicar novamente com paciência e educação o que você quis dizer. Tem gente no Twitter, e o Twitter especificamente, que parece que se ofende recreativamente. Eles gostam de ficar com raiva das coisas. Eu acho que, apesar disso, isso é meio chato, essa chamada era do mimimi fez com que alguns de nós realmente repensassem a forma como a gente se comporta, como a gente se comunica. E de forma geral, me parece pelo menos, eu estou falando isso de fora, mas me parece que hoje em dia, de forma geral, as pessoas são um pouco mais respeitosas, ou pelo menos um pouco mais conscientes sobre a forma como elas se comunicam umas com as outras. Então tem essa vantagem. Só que esse tipo de coisa é uma mudança lenta, gradual, que demora talvez uma geração inteira ou mais. As pessoas que sofrem hoje em dia com essas coisas, é interessante que haja uma solução a curto prazo para elas também. De forma geral, as soluções que a gente acha politicamente, ou seja lá como for, elas tendem a ser ou visando o longo prazo ou o curto prazo. E o ideal é que os dois grupos estejam atendidos. A galera que vai chegar lá na frente chegue num mundo que é um pouco mais receptivo e menos cruel, mas que a galera que vive no hoje tenha uma solução também. Então a ideia de oferecer isso para as pessoas que sofrem com esse tipo de coisa, eu não acho ideia ruim. Eu acho, na verdade, que a esmagadora maioria das crianças que sofrem desse tipo de bullying optariam por essas cirurgias se pudessem. Então eu sei que a medida vai ser mal recebida. Aqui no chat mesmo, na Twitch, debatendo o assunto, tem muita gente que é fundamentalmente contra a ideia de, digamos, curar essas divergências anatômicas que causam bullying. O ideal, de fato, é que as pessoas não fossem tão cruéis e tão superficiais a ponto de xingar o coleguinha porque a orelha dele tem um formato diferente, porque, né, pô, eu tive dente torto boa parte da minha vida, então eu ouvi todo tipo de coisa. Usei óculos, e óculos com grau elevado durante toda a vida, então eu ouvi esse tipo de coisa também. Se a opção estivesse disponível para mim, para que eu não fosse alvo desse tipo de coisa, eu teria optado por isso. Ao mesmo tempo que eu advogaria por uma comunidade um pouco menos cruel. As duas coisas são, acho que um bom approach para resolver a situação. A matéria também fala que os profissionais que estão apoiando essa decisão não estão colocando tudo na conta da cirurgia plástica. Eles parecem compreender que, às vezes, o dano psicológico que já foi causado ao longo de muitos anos, a pessoa sendo constantemente alvejada por causa da sua aparência, por causa das suas características físicas, isso vai deixar sequelas psicológicas que a cirurgia não vai resolver. Eu achei bastante prudente as colocações
declarações de especialistas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que foram entrevistados para essa matéria, que falam de forma bem clara que tem, primeiro de tudo, tem algumas faixas etárias e algumas questões que eles não recomendam serem consertadas através de cirurgia plástica. Uma coisa que eu achei peculiar é que não está inclusa nessa proposta cirurgia para redução de obesidade. E a justificativa dada é que não existe consenso na aplicação disso. Nesse caso, eu não sei o que isso quer dizer, na verdade, o que é o consenso que eles estão querendo dizer. Me parece, talvez, eu não sei se eu estou interpretando errado. Não sei se eles estão querendo dizer que não há um consenso na aplicação desse tipo de cirurgia para pessoas mais jovens, ou se o que ele quis dizer aqui é que o adolescente que passa pela bariátrica não vê uma mudança na sua interação social nesses mesmos núcleos. Não é muito claro o que ele quer dizer com não há consenso sobre a aplicação nesses casos. Ele também afirma que precisa ter uma concordância tanto do aluno quanto dos seus pais para que isso vá à frente. A propósito, o SUS já cobre algumas dessas cirurgias, o problema é a fila de espera. Então o que está sendo argumentado aqui não é tanto para dar acesso a essas pessoas a essas cirurgias, porque elas, em tese, já as tinham, simplesmente é porque a fila de espera é muito grande. O artigo cita mais de 15 mil pessoas esperando por isso. Eu fiquei bastante curioso, inclusive, em qual seria a reação do movimento atual Body Positive, como a gente já falei, né? O movimento Body Positive, em tese, ele é para que simplesmente faça as pessoas abandonarem certos preconceitos em relação às divergências corporais que a gente tem. Tem pessoas altas e baixas, gordos, magros, com cabelo, sem cabelo, dente torto, como era o meu caso. Então a ideia do movimento Body Positive é simplesmente vamos parar de julgar uns aos outros dessa maneira. Talvez é uma coisa extremamente arcaica. Daqui, sei lá, 100 anos, quem sabe, a gente veja esse tipo de coisa como algo extremamente retrógrado. Mas no momento, infelizmente, a gente não está lá ainda. E é por isso que eu digo que uma medida um pouco mais imediata tem o seu valor também. Imagina dizer para essa criançada que vamos tentar para que daqui 50 anos as criancinhas como você não sofram mais esse tipo de coisa. Não é uma boa solução, eu acho. Simplesmente falar para essa galera engolir calado e esperar que um dia o mundo seja um pouco mais igualitário. Agora, eu fico curioso em como a comunidade Body Positive, como ela existe atualmente, interpretará o fato de que cirurgia para obesidade não está incluso nisso. Eu realmente não sei como eles vão se posicionar em relação a isso. Porque, por um lado, me parece que pessoas como os usuários, que mais abordam esses assuntos nas redes sociais, os maiores, né? Pessoas como a Alexandra Gurgel, também conhecida como Alexandrismo, a Thaís Carla, que é outra muito famosa nesse núcleo. Eu me pergunto como eles interpretariam isso. Será que eles veriam a inclusão de cirurgia para obesidade como algo condenável, porque sugere que obesidade é algo que se pode consertar, então me parece que, considerando a retórica usada dessa galera, eles se ofenderiam com isso. Ou será que eles achariam que não incluir cirurgia bariátrica, sob esses mesmos pretextos aqui, é uma coisa errada, porque está excluindo as pessoas obesas de serem agraciadas com essa medida? Eu não faço a menor ideia, porque essa galera, me parece, não é muito consistente na sua retórica no que tange a como eles interpretam a obesidade. Porque, por exemplo, no começo da vacinação contra o Covid, acho que foi o melhor exemplo, que mostra como existe uma certa incoerência no diálogo dessa galera. Eles estavam usando o fato de que obesos são um grupo de risco, estão com a saúde mais debilitada e, por isso, podem se vacinar primeiro. E vários influencers foram lá e se vacinaram e incentivaram os seus seguidores, também obesos, a se vacinarem, a não terem vergonha de usar desse mecanismo para ir lá e garantir a sua segurança, a sua vacina. Só que me parece que ao aceitar essa definição de obesidade como um fator de risco, como um problema de saúde que pode ser agravado pelo Covid, me parece que eles estão abandonando boa parte da sua retórica. Quer dizer que não, obesidade não é um problema de saúde. A obesidade é simplesmente a sua identidade, faz parte de quem eles são. E sugerir que isso pode ou deve ser consertado é errado. Então, por causa disso, eu estou muito curioso. Eu suspeito que eles vão preferir nem falar sobre esse assunto. Não sei, posso estar errado. O que você acha em relação a isso? Você acha que é válido o governo ir lá e oferecer essa alternativa cirúrgica para pessoas que sofrem muito bullying com essas coisas? Eles mencionam lá, né, como eu falei, a questão do nariz, a orelha de abano, pessoas com mamas muito grandes. Eu já ouvi histórias de muitas meninas que na adolescência desenvolveram seios muito grandes e sofreram muito bullying, muita assédio por causa disso. Eu tenho certeza que as pessoas de quem ouvi isso, se tivessem essa oportunidade, teriam optado por isso. Então, o que você acha em relação a isso? Coloque aí, como sempre, embaixo nos comentários. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.